Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Marcos 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, esta tarde estava meditando acerca dos últimos acontecimentos, dos tempos em que nós estamos vivendo, e o Senhor me deu uma palavra para compartilhar ao nosso coração nesta noite. Se nós nos voltarmos para entender aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite, sem sombra de dúvidas, a nossa vida nunca mais será a mesma. Voltado a este texto bíblico que nós lemos, eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: o controle está nas mãos de quem? Segura aí. O tema vai só até aí a resposta depois a gente vai desvendar. O tema da mensagem desta noite é: o controle está nas mãos de quem? Pergunte para o seu irmão, na simplicidade. Diga assim para ele: o controle está nas mãos de quem? É claro que a indagação que vem a nós, automaticamente, o nosso campo de defesa humano, ilimitado, vai propagar a dizer rapidamente: é claro que está nas mãos de Deus. Mas nós vamos entender se realmente está nas mãos de Deus. Sabemos que o controle tem muitas funções importantes, e nós podemos destacar nesta noite algumas funções que um controle tem, para que nós possamos fazer aplicação e definir ou distinguir a respeito do controle humano e do controle espiritual. Se o controle estiver em nossas mãos, exemplo, ou seja, na mão de quem for, porque nós temos aqui pelo menos 3 aspectos. Primeiro,
ou o controle está na nossa mão. Segundo, ou o controle está nas mãos do inimigo, o cabeça rachada. Ou, terceiro, o controle está nas mãos de Deus. Então, o controle tem funções, sim ou não? Primeira função que o controle tem: o botão que liga é o mesmo que desliga, é o mesmo. Na ótica humana não tem explicação. Você aperta, ele liga. O mesmo botão também desliga. Segunda função, eu estou falando aqui, vou falar a respeito das principais funções de um controle. Segunda função, o botão do play ou o botão do início. Você está com o controle na mão e alguém diz, bora, aperta aí o... Porque primeiro, ligou. Depois que ligou, aperte o play. É assim? Terceira função do controle, o botão da pausa. De repente, eu quero ir ali no banheiro, eu quero ir ali pegar um copo com água, eu quero pegar a Coca-Cola e a pipoca, você vai lá e pausa. É assim? Quarta função do controle, o botão do volume. Aumenta e também abaixa. É assim? Eu estou falando aqui do controle mais simples, viu? Porque tem uns controles agora que saiu aí, que você pega ele e você, YouTube, e ele já, YouTube. Então isso aqui é simples, é nos comandos. Quinta função no controle, o botão que adianta a cena. Você está entendendo? Exemplo, você está lá, não, quero adiantar um pouquinho aqui. Você aperta o botão, ele vai rapidinho, a imagem acelera, certo? Sexta função no controle, o botão que volta a cena. Então, se você deu play, quem está me ouvindo, diga amém. Play, play, está indo. Apertou pausa, parou. Voltar a cena, voltou para trás. Você está entendendo? As principais funções do controle são essas. Todas estas funções são importantes. Quem está me ouvindo, diga amém. Todas estas funções são importantes. Mas o principal de tudo é o controle. O principal de tudo não é o controle, mas sim na mão de quem o controle está. Enfim, o controle está nas mãos de quem? Aleluia. Que às vezes a gente fala assim, o controle está na mão de papai, o controle está na mão de Jeová, e Jeová está olhando lá de cima, comigo? Tá não. Comigo não. Tem tempo que esse controle aí não está comigo não. Porque vai depender de nós atribuirmos a nossa vida a quem o controle da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória vai estar. Mas embora se tem alguém que quer, que anseia, que deseja que o controle não esteja nas mãos de Deus, é o diabo. Ele almeja isso. Que o controle não esteja nas mãos de Deus. Mas agora seja profeta para quem está perto de você e diga, o controle está nas mãos de Deus. Então preste atenção. Primeiro, se o controle está na minha mão, comigo, eu faço o que eu quero. O controle está na minha mão.
Você pode estar sentado em uma sala, na sua casa, ou até mesmo naquela casa que você tem intimidade com o seu amigo, com o seu colega, com o seu parente, e quando você chega lá, aí você vê o controle em cima do sofá e você pega o controle e já, play, né? O dono da casa diz, vamos assistir Netflix? Não, eu vou assistir aqui YouTube, porque o controle está na mão de quem? Na mão dele. Você está entendendo? As crianças dizem, papai, eu quero assistir o desenho. Não, mas você está com o controle na mão. Então, e você vai colocar o que você quer. Se você falar, dou pausa, você dá pausa. Se você dizer, vou acelerar aqui esta cena, você acelera. Se você falar, eu vou voltar a cena, você volta, porque o controle está na sua. Se você disser, eu vou desligar, você desliga. Se você, eu vou ligar, você liga, porque o controle está na sua. Agora, quando o controle está na mão do inimigo, o homem faz o que o inimigo quer. Vai na direção que o inimigo quer. Porque o controle não está na mão dele, o controle está nas mãos do inimigo. Agora, quando o controle realmente está nas mãos de Deus, não é o que eu quero, não é do meu jeito, não é da minha forma. Se o controle está na mão dele, está na mão dele, ponto final. É o mesmo que você está na sua casa, com o controle na mão, você assiste o que você quiser, mas vai para o cinema. Vai para o cinema e quando você estiver lá assistindo o filme, no meio do filme você falar, quer saber de uma coisa? Eu queria dar uma pausa aqui, põe lá no banheiro. Tem como? Não, o controle não está com você. Você viu uma cena, eu quero adiantar essa cena aqui. Não tem como você adiantar, o controle não está na sua mão. Assim é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o ímpio não. O ímpio, o controle está nas mãos do inimigo ou está nas mãos dele. Agora entregou a vida a Cristo. Senhor, confesso-te como único e suficiente Salvador da minha vida. Ah é? Então, a partir de hoje, o controle está nas minhas. Todas as vezes que alguém tenta sair da direção de Deus, tenta se desfazer do controle de Deus, ele sofre. Ele sofre. Não tem para onde correr. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do inimigo. O que o texto que acabamos de ler tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Observa que o versículo inicial diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. O que Jesus fez? Obrigou. Então vamos ser sinceros aqui, eles foram porque eles queriam ir voluntariamente? Não. O Senhor obrigou, falou, vocês vão entrar no barco e vão atravessar para o outro lado. Ponto final. Quem está no controle sou eu. Você está entendendo? Era uma ordem, era uma determinação de Deus. Não era um convite. Não tem aquele negócio de alguém dizer, oh, Jeová, Senhor, por não. Ô Senhor, eu estou aqui perto de Pedro aqui, mas Senhor, andar de barco não é comigo, Senhor. Andar de barco é Pedro, Tiago e João, já é acostumado. Eu ando de barco, eu fico tontinho, eu começo a vomitar. O Senhor diria, quero nem saber, problema seu, entra no barco. Você está entendendo? Senhor, outro diria, Senhor, eu não sei nadar, Senhor, se acontecer alguma coisa, eu vou morrer afogado, Senhor, eu tenho medo de tubarão, Senhor, eu morro logo quando cair na água porque não sei nadar. Problema seu, entra no barco. A ordem é do Senhor. E cabe a nós obedecer. Olha só quando Deus está no controle. Essa pessoa que está bem do seu lado aí, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Ou que está na frente, dá uma olhadinha para ele, para ela. Parece que está tudo tranquilo, né? Parece que está tudo bem, né? Mas hoje, ainda hoje, chegou a dizer assim, eu vou desistir. Quer saber de uma coisa?
Esses dias para mim não foi legal, eu vou parar. Agora pergunte assim para ele: por que não parou? Agora olha a resposta: porque o controle não está nas suas mãos. Não está, irmão, se fosse por nós já teríamos parado. Quando a gente diz: papai, eu vou parar, papai, não estou aguentando mais, papai, está difícil. O senhor está olhando, está dizendo: está difícil, eu sei que está difícil, mas o controle não está na tua mão, o controle está nas minhas. Você está querendo que eu volte à cena, mas eu vou dar um play. Você está querendo que eu volte à cena, mas eu vou avançar. Vai, avança, prossegue, vai, eu sou contigo. Porque quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, quando Deus nos gerou, quando Deus nos trouxe esta vida, olha aqui para mim, lá já nos primeiros momentos, quando houve ali a fecundação, quando você começou a ser gerado ali, sabe o que foi aquilo? Já foi o Senhor, lá de cima, lá no ventre. Exemplo, o Senhor lá de cima olhou para Saraí, lá no ventre de Saraí, com o controle na mão, play, ou seja, ligou. O que ele ligou? Sabrina. Você está entendendo? Quando faz ecografia, é só aquele pedacinho assim, aquela bolinha. Eu lembro quando a bispa fez a ecografia de Isabela e Isadora, na época, as gêmeas, e a gente dentro da sala assim, e eu fiquei olhando, eu já tinha visto a da Nicole, que era só uma bolinha, né? E quando eu olhei assim, eu vi uma bolinha e uma bolinha do lado, uma do lado da outra. Eu fiquei pensando, e essas duas bolinhas? Aí o doutor falou assim: tá vendo essas duas bolinhas aqui? Tá vendo que é uma bolinha e outra bolinha? Eu disse: tô. Ele disse: isso aqui é um bebezinho, e essa outra bolinha é outro bebezinho. Você está entendendo? Né? 2. Então, na ótica humana é como se fosse nada. Mas ali é porque Deus já tinha, ligado. Acendeu. É por isso que não tem esse negócio de que, eu não quero, vou abortar. Quem és tu para querer abortar? Quem és tu para querer desligar aquilo que Deus ligou? Porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra está ligado também no céu. Então ele ligou a mim, ele ligou a você, e só ele tem o direito, só ele pode, no dia que ele decidir, com o mesmo controle, ele ir lá e desligar. Só ele pode, só ele e mais ninguém. A partir do momento que nós nascemos, ele deu play, início de vida. Vai, filhão, prossegue, avança, você vai conquistar, você vai vencer. Às vezes ele com o controle nas mãos, às vezes ele vai lá e aperta a pausa, diz: para um pouquinho, meu filho, não é desse jeito, calma aí, senta, ouça, não é do jeito que você está pensando não, meu filho, minha filha. Às vezes ele dá uma pausa, porque o controle está nas mãos dele. Às vezes ele vai lá com o controle na mão, e ele vai e aumenta o voo. Está entendendo agora por que essa pessoa está perto de você, às vezes fala tão alto, e você não entende? Fala baixo, tu fala alto demais. Isso é porque o grandão que está com o controle na mão, ele está aumentando o volume. Você está entendendo? Eu já tentei falar baixo, mas o meu jeito é esse. Aí tem gente que não conhece, olha, diz: está brigando. Não está brigando, é o jeito dela. O jeito dele conversar é desse jeito mesmo. É porque o Senhor aumenta o volume, mas tem momento que o Senhor vai lá e ele, abaixa o volume. Lá em Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Tem tempo de falar, mas tem tempo de ficar calado. O tempo de ficar calado é ele abaixando o volume, dizendo: meu filho, minha filha, cala-te. Não é hora de falar. É hora de ouvir, não é hora de falar. Quando ele quer, com o controle na mão, ele adianta a cena. O que é adiantar a cena? É o Senhor olhar para mim, para você e dizer assim: já tem muitas coisas que poderiam ter acontecido na vida do meu filho e na minha filha, mas não aconteceu ainda. Mas agora eu vou entrar com providência e vai acontecer. Você está entendendo? Uma promoção no trabalho, um aumento de salário, um reconhecimento, uma bonificação. Você está entendendo? A conquista da casa, a conquista do apartamento, a conquista do carro, uma cura na saúde, a recuperação do parente. É Deus adiantando assim, dizendo: eu vou fazer você prosseguir, meu filho. Mas dependendo da situação, com o controle na mão, ele vai lá e diz:
já que está se esquecendo de onde veio, eu não sou Deus que vivo de passado, mas eu vou voltar à cena. Vou voltar o quê? À cena. Aí aquele crente que antigamente não tinha nem um pão para comer, você está entendendo? Não tinha nem um sapato para calçar, não tinha nem mal tinha meia, calçava a meia e já calçava correndo para ninguém ver o que os buracos que tinha na meia. Você está entendendo? É que nem na infância, quando a gente ia jogar futebol, e aí eu lembro que tinha vezes que o professor de educação física levava a gente para a quadra, antes do futebol, e falava, eu quero bater um papo aqui com vocês, aqui com os garotos, mas todo mundo vamos para a quadra aqui, e tira o sapato aí, vem só de meia para cá. Você está entendendo? Tinha uns que diziam, mas professor, e tirar o sapato, professor, e tirar, professor, e agora, e tal. Eu sou um dos tais. Aí quando tirava, estava aquela buraqueira, e os coleguinhas da bombardeio, veio do Iraque, foi, meu filho? Que bom, veio do bombardeio, foi? Foi o rato que roeu essa meia, foi? Você está entendendo? Aí Deus dá tudo para ele, Deus dá tudo para ela, aí Deus prospera, aí Deus supre, a geladeira está recheada, o armário está preenchido, o carro está com o tanque cheio, aí o crente começa a se esquecer do que Deus fez, você está entendendo? Começa a colocar Deus em terceiro plano, em segundo plano, não coloca mais o Senhor como prioridade. Aí o Senhor olha lá de cima e diz, eu vou mostrar para ele que o controle está na minha mão, e eu vou voltar um pouquinho à cena. Como assim voltar à cena? Aí Deus faz um reviravolta em pleno, aí quando pensa que não, o crente diz, oh meu Deus, eu não tenho nenhum dinheiro para comprar um pão, o que está acontecendo comigo? Ô Senhor, a dificuldade chegou, bateu logo na minha porta, o que está acontecendo comigo, Senhor? É o Senhor com o controle na mão, voltando à cena, dizendo, eu vou fazer você passar de novo, por tudo que você passou, para você valorizar a minha presença. Controle está nas mãos de Deus. Então o Senhor deu uma ordem para os discípulos, entra no barco para atravessar para o outro lado, e a Bíblia diz que enquanto ele estava despedindo a multidão ali, para orar no monte, o barco quando chega no meio do mar, a Bíblia diz que sobreveio à tarde, um grande vento, uma grande tempestade, e a Bíblia diz que o vento era tão forte, contrário às ondas, contrário à embarcação, que eles já estavam sem forças para remar a embarcação. Fadigados de tanto remar, porque na época não era que nem nos dias de hoje não, irmão, que a embarcação tem motor, não é que nem... Antigamente era remo ou velas, aqui era remo, era na base do braço. Imagina você remar contra o vento, contra as ondas, era eles remando e a embarcação não saía do lugar, Eu imagino que o mestre, quando despediu a multidão e subiu para o monte para orar, ele esperou a embarcação chegar no meio. Quando chegar no meio, eu vou mostrar para eles nas mãos de quem está o controle. Aí quando chega no meio, na metade do caminho, eles estão remando, não tem mais força para remar, e já estava escuro, já estava noite. E o Senhor, percebendo que eles estavam fadigados, não estavam mais suportando, o Senhor decide encontrá-los. Diga assim para o seu irmão, o Senhor sabe o quanto você está cansado, mas Ele está indo ao teu encontro. Está entendendo, irmãos? Porque às vezes a gente pensa que o Senhor não sabe o que eu estou passando, está tão difícil, e agora eu vou morrer. Vai morrer não, meu filho, vai morrer não, minha filha. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou indo ao seu encontro. Aí Ele vai encontrar os discípulos. Só que eu imagino o mestre olhando para um lado e para o outro, pastor Reinaldo, assim, na beira da praia, e não vê nenhuma embarcação. Aí diz, já que não tem barco para me levar lá, não tem ninguém para me levar, eu vou andando por cima das águas. Aleluia. De noite, e segundo a tradição, os pescadores da época, vira e mexe, se deparava com assombração em alto mar. Você está entendendo? Não tem gente que diz nos últimos dias aí que lá no Rio São Francisco, lá já viram o nego d'água. Tem gente que diz que viu. Pescador, história de pescador, estava pescando e o nego d'água apareceu me chamando na ponta do dedo, eu saí voado para fora, tremendo tudo. Serra da Mesa também, né?
Tem outros que chegam a dizer, eu vi o velho Chico lá sentado na beira do rio, me chamando, dizendo, vem cá, amigão, vem cá. E eu sumi do velho Chico. O que é isso? São assombrações, não, irmão, é demônio mesmo, demônio. Então, tradição da época, muitos pescadores tinham relato de dizer, aqui pescar à noite, você vai ver cada coisa aqui, se você vier pescar à noite, você vai ver cada vulto passar por aqui, cada assombração, né? Quem sabe alguém até dizia o que a gente falava quando era criança, cuidado que se tu vier pescar à noite, tu vai ver a mula sem cabeça, cuidado com a gringa, vestida de branco, é desse jeito, cuidado com o homem do chapéu preto, andando montado em cima do cavalo, te chamando, monte na garupa, meu filho, eu saio correndo. Então eles falavam a respeito de assombração. Aí eles estão lá remando, estão sem força, fadigados de tanto remar. Aí vem Jesus andando por cima das águas. Escuro, irmão, escuro. E eles remando, fadigados, quando eles olham, porque a Bíblia diz que Jesus empareou com eles assim, porque Jesus queria passar adiante deles. Quando Jesus chega na lateral da embarcação, eles olham e dizem, fantasma! Fantasma! Eles começaram a gritar, fantasma! É fantasma! Aí o mestre diz, calma filho, não tem mais, sou eu! Não é fantasma não, sou eu. Marcos não relata, mas Mateus relata a mesma passagem bíblica. E diz que naquele momento Pedro olha e diz, mestre, se és tu mesmo, permita-me ir andando por cima das águas até ti. Aí o Senhor disse, então vem Pedro, vem. Aí Pedro desce da embarcação, quando começa a andar, ele teve medo do vento, e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, o mestre vai lá e sustenta ele para cima. O que é isso? Controle nas mãos de... Coloca Pedro de volta na embarcação, e a Bíblia diz que quando eles entram dentro da embarcação, imediatamente, o vento cessou. O mar se acalmou imediata. Foi na hora, foi no instante, foi no abrir e fechar de olho. A tempestade, o vento, as ondas fortes se acalmaram no mesmo instante. Eles ficaram espantados com aquilo. Espantados com o que estava acontecendo. Na ótica humana não tinha explicação para aquilo ali. Mas se Jesus fosse pregar um sermão a eles, baseado no que eles estavam vivendo, o Senhor diria, vocês estão preocupados por quê? É por isso que aquele hino diz, despreocupa, não é assim? O barco balança e não afunda. Por que é que o barco não afunda? Por que é que o barco balança e não afunda? É porque o barco está nas mãos de Deus. O controle da embarcação está nas mãos do Deus da Bíblia, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, e está presente aqui nessa noite para te dizer que o controle está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle da situação, não perdeu. Romanos 12, versículo 2 diz assim, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que é que muitos não estão vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não permitem que Deus controle as suas vidas. O controle está nas mãos de Deus. Será que o controle está nas mãos de Deus? Se o controle está nas mãos de Deus, nós temos que fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Por que é que a gente está aqui nessa noite? É porque é legal vir aqui da igreja, né? É bacana vir aqui, eu trabalhei o dia, tem gente que vai dizer, eu trabalhei o dia todo, eu cheguei tão cansado, que eu falei assim, vou descansar lá na igreja. É assim? Não, irmãos. Nós estamos aqui, porque nós temos que fazer igual o Senhor fez com os discípulos. O Senhor deu uma ordem, e eles obedeceram. É nosso dever estar na casa de
de Deus. Mas já parou para pensar que muitas das vezes, e muitos dentre nós, colocam 1000 empecilhos para estar na casa de Deus? Já viu? Tem uns que dizem, está tão perigoso Santa Maria. Mulher, para mim sair de casa, para ir para a igreja, eu fico espantado. Está muito perigoso. Mas o próprio irmão, a mesma irmã, vai para o mercado, vai para a padaria, vai na loteria sacar o pagamento, vai na festinha de família, vai visitar o parente, atravessa a avenida e volta 5 vezes, sobe para um lado, vai para o outro, mas não está perigoso, está não. Está não. Mas quando é as coisas de Deus, está perigoso demais. Você está entendendo? Ah, mas eu estou tão cansada, eu estou cansada demais, hoje eu vou descansar, não dá para ir para o culto porque estou cansado demais. Aí não vem para o culto, mas pode estar cansado como for. Se alguém chegar e falar, vai ter uma festinha bem ali. O que você acha? Estou tão cansado, mas jamais rejeitarei uma festinha. Não é assim? E vai. Não tem empecilho, não tem dificuldade. Mas quando falamos a respeito, acerca das coisas de Deus, aí, meu irmão, a coisa complica. Irmãos, o desejo da igreja primitiva era estar presente no templo. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas escute o que eu vou lhe dizer. A partir do momento que nós adentramos um templo feito por mãos de homens, ele entra em nossas vidas, ele move sobre o ambiente, ele toma conta do cenário e a casa fica cheia da presença de Deus, e a casa fica cheia da glória de Deus. E aqui nós nos fortalecemos, aqui nos animamos, aqui nos renovamos e nos alimentamos da palavra. Aleluia. Então nós precisamos fazer valer. Se Deus controla a nossa vida, se o controle está nas mãos de Deus, não é o meu querer, não é a minha vontade, é a vontade dele. Você acha que eu queria estar onde agora? Eu sou sincero, irmão. Sincero, estou cansado. Você está em casa deitadinho no sofá, controlinho na mão, só assistindo, você está entendendo? Vendo o mar, vendo um filme de faroeste, bang bang, bom demais, você está entendendo? Mas não, o Senhor diz, não, meu filho, não, o controle não está na tua mão, não, o controle está na minha mão. Vai para a minha casa, vai me adorar, vai me glorificar, vai sentir minha presença. Deixa eu mudar a tua história, a sua vida, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Deixa Deus direcionar, meu irmão. Deixa Deus fazer valer na minha, na sua, na nossa vida. Ninguém vence se Deus não estiver com ele. Não vence, não adianta. Engana-se o coração do próprio homem, pensar que eu consigo tudo, faço tudo. Tem gente que chega a dizer, eu não preciso de ninguém. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui, na simplicidade. Eu digo para mim e para todos nós. Quando a gente morrer, eu vou passar por uns alicerces, mas quando a gente morrer, é indispensável a gente não precisar de pelo menos 4 pessoas. Já pegou ali, Eu não preciso de ninguém. Tá bom. Quando for tirar o corpo lá do carro da funerária, aí vai vir um de um lado, e está faltando 2, para quê? Para pegar do outro lado ali, 4. Você está entendendo? E se eu escuto esse tal falar isso, eu faço questão de ir lá carregar o caixão. E mesmo ele e ela estando morto, mesmo sabendo que não vai ouvir, eu falo para o defunto. E aí? Carregando. E aí? Aba a tampinha aí para não falar com ele, aba aí. E aí? Disse não precisava de ninguém. E nós carregando tu aqui. E nós carregando. Hein? E quando chegar lá, onde tem a cova, a sepultura, aí vem os coveiros. Você está entendendo? Aí vem os coveiros para descer o caixão. Você está entendendo, irmão? Nós, todos os momentos da nossa vida, nós vamos sempre precisar. Ninguém é suficiente demais para vencer e para lutar sozinho. Se for preciso, irmão, peça ajuda, não é vergonhoso.
Peça socorro, diga: meu irmão, minha irmã, me ajuda, eu estou fraco, eu estou fraca, eu estou sem força, eu estou desanimado, ora por mim, me ajuda. E Deus vai usar alguém para estar lado a lado com você, para lhe dizer que você vai vencer, porque o controle está nas mãos de Deus. Resumindo, Provérbios 21, versos 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Naquela época as pelejas eram a cavalo e a pé. Quem tinha um bom cavalo se destacava na peleja. Mas o próprio sábio Salomão disse: você pode até preparar o cavalo. Você pode até deixar o cavalo pronto, dizer: o cavalo está prontinho ali para ir para a guerra, para eu montar no cavalo. Mas lembre-se que a vitória vem do Senhor. Sem o Senhor não tem vitória, não tem. Salmos 91, versos 7, diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000, mas tu, será por que tu não será atingido? É porque tu é mais bonito do que os outros? Será por que nós não seremos atingidos? Porque a gente vai desviar da bala? Ou vai fazer igual naqueles filmes que mente que o cabo atira e o cabo vai, e apara a bala aqui na ponta do dedo. Mentira cabeluda, não é isso não, irmão. Você está entendendo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. É porque o controle está nas mãos de Deus de livramento. É Deus que livra. Salmos 103, versos 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus domina sobre a terra, Deus domina sobre as aves, Deus domina sobre a natureza, Deus domina sobre os animais, Deus domina o sol, a lua, as estrelas, Deus domina a chuva, Deus domina a minha, a tua, a nossa vida. É Ele que está dominando tudo. Diga para uma pessoa: está tudo dominado pelo Deus da Bíblia. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 31 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais ou passarinhos. Irmão, não entendi a profundidade. Não entendeu não, irmão? Até os fios de cabelos da sua cabeça, o Senhor sabe quantos. Está contado, está contado. Hoje a irmã que foi pentear o cabelo para vir para o culto e estava lá puxando, o tanto que caiu. Se o Senhor falasse naquela, diria: acabou de cair 150 fios. Ele sabe quantos tem. É Ele que está no controle da nossa vida. Salmos 66, versos 7, diz assim: Ele governa para sempre. Ele governa até quando? Para sempre. Com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é o governador do Distrito Federal? É o Ibanez. Você está entendendo? Governador do Goiás? Ronaldo Caiado. Quem é o presidente da República? O Lula. Você está entendendo? Vice-presidente quem é? É o Alckmin, é assim? Mas escuta o que eu vou lhe dizer uma coisa aqui, eles podem governar o Estado, o país, você está entendendo? Os vereadores com o prefeito ali, os municípios, é assim? Mas acima de tudo e de todos, quem governa é Deus. Ei, o governo de Deus não precisa de votação. O governo de Deus não dura 4 anos e espera a reeleição. O governo de Deus dura para sempre com o seu poder. Ele governa, Ele governa, Ele governa sobre todos.
E tem mais. Deixa eu concluir este versículo. Os olhos do Senhor vigiam todas as nações. Tudo que acontece está nítido aos olhos independente de quem esteja governando, o Senhor está vendo tudo. A Bíblia diz que o Senhor contempla os bons e os maus. Vai chegar o dia da prestação de contas, que vão ter que se curvar diante da majestade eterna e reconhecer, ainda que os homens pensam que está no controle, não está no controle de nada. Quem está no controle de tudo é Deus, é Deus, é Deus. É Ele que está governando sobre todos. Vocês viram o que aconteceu agora em Santa Catarina, Rio Grande do Sul? O que aconteceu lá? Aquela ventania que passou arrebentando com tudo. Aquilo ali é coisa que fica espantado. O povo fica espantado essas coisas acontecer no Brasil. Em lugares, teve lugares que a terra tremeu. O que é isso? O que está acontecendo com a terra? É o Deus da Bíblia mostrando que Ele está no controle. No controle. Então o mestre chegou, entrou na embarcação. E quando ele entra na embarcação, o vento cessa. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu quero lhe dizer na simplicidade, Deus, o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer, e aí? O controle está nas mãos de quem? Tem gente que já mudou de ideia, gritou alto e disse, de Deus! Agora, de Deus. Outros nem respondeu. Outros nem vão responder. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para fazer uma reflexão, uma análise e concluir. O controle está na mão de Deus mesmo? Se está na mão de Deus, eu tenho que fazer o que Ele quer. É a vontade dEle, irmãos. Não é a nossa vontade, não. E eu quero ser profeta de Deus para profetizar sobre a nossa vida. Que hoje, o Senhor está colocando um fim neste vento, nessa tempestade, nesta luta. Porque quando a tempestade vem, ela leva as coisas de um lugar para... Quando a tempestade vem, ela se arrastando as coisas do caminho, está levando tudo para fora, as coisas saem tudo dos seus devidos, mas quando Deus entra em ação, controle nas mãos dele, tudo que saiu do devido lugar, vai voltar para os seus devidos lugares. O inferno não vai prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua saúde. Não. O Deus da Bíblia está entrando com providência nessa noite. E se você quer crer por um minuto, levante a mão para o céu e adore e glorifique o nome dEle. A gente entende, a gente compreende, porque que tem coisas que nós queremos, Senhor, eu quero a vitória hoje, Senhor, hoje, e o Senhor disse, ainda não, vai chegar, mas agora não, porque o controle está nas mãos de Deus, é do jeito dele, é da forma dele, é do querer dele, é do campo de visão dele. Vai acontecer milagre, sim, a bênção vai chegar, sim, mas espera no Senhor, aguarda, Ele está trabalhando em seu favor. O controle está nas mãos de quem? O controle não está na minha mão, o controle não está na sua mão, o controle não está nas nossas mãos, o controle não está nas mãos. O diabo fica doidinho da cabeça, porque ele queria controlar, ele queria estar no controle. Tão verdade é que o diabo olha e diz, eu mato ele, eu mato ela, eu destruo a família dele, eu destruo a família. Deus da Bíblia diz, não toca, não destrói, não faz, não mata, porque o controle está nas mãos de Deus. Você pertence a Deus, sua família pertence a Deus, seus filhos pertencem a Deus. Deus está entrando com providência hoje na tua história. Por um minuto, eu já estou terminando. Por um minuto, abre a palma da sua mão
e feche os teus olhos por um minuto, aonde você estiver. Abre a palma das suas mãos e feche os teus olhos por um minuto. Alabar, govor, galamai. Deus vai te dar um sinal nesta noite, que o controle está nas mãos dele. A presença de Deus vai te visitar onde você estiver e agora. A presença de Deus vai tocar em você aí agora, aonde você estiver. Vai vir sobre a sua vida agora uma alegria tão plena, tão grande, que há muito tempo você não sentia esta alegria. Comece a sentir. Receba alegria agora. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Receba o fortalecimento de Deus sobre a sua vida. Receba o renovo da parte de Deus sobre a sua vida agora. O controle está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. Você vai vencer esta fase difícil. Você vai vencer esta tempestade. Você vai vencer esta luta. Você vai vencer esta enfermidade. Você vai vencer este problema. Você vai vencer esta adversidade. O inimigo se levantou contra você, foi forte este mês. O inimigo investiu pesado contra a sua vida. Você foi decepcionado, foi decepcionada. Te enganaram, te traíram. Mas Deus manda te dizer nesta noite: Ele está entrando com providência. Justiça vai acontecer. O controle está nas mãos de Deus. Ele não perdeu, Ele não perderá. Jamais perderá o controle da sua vida. Recebe o que Deus tem para você aí agora. Recebe a presença de Deus. Recebe a alegria. Recebe o renovo. Recebe a unção de Deus sobre a sua vida agora. Se coloca de pé em nome de Jesus. Escute aqui, eu vou lhe dizer. Escute aqui, para a gente terminar. É por isso que a gente não consegue. A gente não consegue desistir, missionária Terezinha. A gente até tenta desistir, mas a gente não consegue. Vai entender um negócio desse? Aleluia. É porque o controle está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. Descansa o teu coração. Aquieta a tua alma nesta noite. Deus não perdeu o controle da situação. Deus está falando com alguém que está no tempo, com alguém que está sendo alcançado por esta palavra, que tem momentos que chega a dizer: Senhor, 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 onde o Senhor está, Senhor? Olha o que está acontecendo comigo, olha o que eu estou enfrentando, Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti, Senhor. Ele reservou esta noite para te dizer: Ele não perdeu o controle da situação. A vitória é certa. Eu quero finalizar esta noite perguntando: aonde é que está você, que reconhece, que precisa, que necessita de um novo recomeço com Deus, e queira fazer uma aliança com Deus da Bíblia nesta noite, que se permite que Ele venha controlar a sua história, a sua vida. Se tiver alguém, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Deixa Deus mudar a tua história nesta noite. Deixa Deus mudar a sua vida nesta noite. Chega de viver cabisbaixo, chega de se lamentar. É hora de mudança de vida. É hora de milagres acontecer. Tem alguém nessa noite? O Senhor te ama, Ele te chama. Ele quer te salvar. Tem alguém para Jesus? Todos estão firmados? Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?